E aí, tranquilo? Eu sou o Alexandre e a pergunta que eu faço para você hoje é: quem é você? Cara, a gente vive numa época muito complexa, é uma época difícil de entender. A gente tem muita informação disponível para nós a todo tempo. Com isso, é natural que cada vez mais a gente veja uma individualização da nossa sociedade. Percebe que as pessoas já não socializam mais como antes, que as pessoas já não têm mais tanto prazer em estar com o outro. Temos a falsa impressão de que estamos mais autossuficientes, talvez. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele falou muito sobre o nosso tempo. E ele chamou os relacionamentos que a gente vive hoje de relacionamentos líquidos. As nossas relações atuais, elas são relações frágeis. Por que relacionamento líquido? Porque o líquido, ele se amolda de acordo com o recipiente que ele está, concorda? Você coloca uma água numa jarra, ela vai ter aquele formato. Com isso, velho, para pensar, é muito comum que a gente acabe se amoldando de acordo com o ambiente que a gente está, de acordo com as pessoas que a gente está andando, de acordo com o contexto que a gente está inserido naquele momento. Então talvez você tenha algumas atitudes, algumas posturas que você tem super coragem de ter e de expressá-las em algum momento, mas em outro, com outras pessoas, em outro momento, em outro ambiente, talvez você não assumisse as mesmas posturas. Isso é perigoso. Percebe que a gente está caminhando por quê? Por uma crise de identidade. É muito comum hoje, velho, sermos muito certos do que a gente tem para dizer, defendermos muitas bandeiras, mas na verdade não conhecermos nós mesmos. E aí as mais variadas questões começam a pairar na sua cabeça. Quem sou eu? Quem eu deveria ser? Quem as pessoas querem que eu seja? Existe um poeta moderno, português, maravilhoso inclusive, o nome dele é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um cara que tinha algumas crises na sua identidade, a gente vê isso pela obra dele. Ele tem uma vasta obra poética, onde ele escreve como se fosse vários poetas diferentes, com distintas personalidades, com trajetórias completamente antagônicas umas às outras. Então esse poeta assumiu variadas vozes e fica difícil conhecer a fundo, quem estuda, quem era o Fernando Pessoa. Ele tem um poema, inclusive, que ele fala: só eu, de qualquer modo, não sou o mesmo. E isso é o mesmo também, afinal. Perceba que nesse poema ele está falando do quê? Da constância da mudança do eu. Beleza, então a gente está nessa sinuca de bico. E com certeza não é nem o Bauman e nem o Fernando Pessoa que vão ajudar a gente nessa encruzilhada. Aí a gente vai ver aonde? A nossa querida Bíblia, a Palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 8, nos versículos 14 e 15, Paulo fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A gente crê num Deus que veio, que se fez carne e que comprou você, a sua vida, a sua liberdade, num preço de sangue na cruz do Calvário. Na melhor das hipóteses, você é filho do Deus vivo. Você pode clamar Abba Pai, chamá-lo de paizinho. De algum momento na nossa trajetória, Cristo nos alcançou e nós entendemos quem nós somos a partir dele, a partir da cruz, da obra da cruz. E isso é maravilhoso. E aqui o melhor de tudo é que pouco importa os nossos traços de personalidade, pouco importa quais são os nossos dons, talentos, e a nossa identidade, ela foi estabelecida por Deus. E Ele vai usar cada um de nós na sua obra, na sua multiforme graça, da forma como Ele bem quiser. E com certeza tem um lugar para você no corpo de Cristo, no reino que Ele preparou para nós. Bom, como recomendação, eu trouxe duas recomendações aqui que são bacanas, e nesse tema principalmente, que é O Peregrino, do John Bunyan, onde ele vai fazer uma analogia com a trajetória do cristão, falando de todas as dificuldades que aquela pessoa que teve um encontro com Cristo vai se deparar na vida aqui. E que apesar de todas essas dificuldades, no final a gente tem o nosso lugar ao lado do Pai. E a recomendação de música que eu queria trazer para vocês é a música Eu Não Sei Na Verdade Quem Eu Sou, do grupo Teatro Mágico.
E nessa letra maravilhosa, o Fernando Anitelli, que é o compositor, em algum momento ele diz: eu não sei na verdade quem eu sou, já tentei calcular o meu valor. Escuta essa música partindo da perspectiva de que o seu valor já foi muito bem calculado. Você foi comprado e amado por Cristo. Isso já diz o suficiente sobre você.